Olá, meus caros. Vamos então começar a falar sobre equações lineares. Coloquei um exemplo aí, primeiro que nós fizemos, onde que nós colocamos um problema teórico, através do diagrama transformamos em equações das restrições e equação do lucro, depois inserimos as variáveis de folga e agora, posteriormente, nós vamos resolver através das equações lineares. Só lembrando aí que são 6 combinações que nós vamos ver. Tá? As combinações elas competem dar valores de x1, x2, y1, y2 de 0 ou mesmo a sua procura. O que isso quer dizer? Que nós vamos definir através das combinações o que a gente tem, o que a gente consegue produzir e com o seu lucro. Então, eu coloquei esse exemplo aí que nós já fizemos no primeiro exercício, transformamos esse enunciado em equações e agora nós vamos resolver as equações lineares. Só recapitulando aí, nós temos dois produtos, mesa e armário, chamamos de variáveis x1 e x2. Sei que eu tenho como recurso madeira e mão de obra. Tanto a madeira como a mão de obra são as minhas restrições. Eu só tenho 12 metros quadrados de madeira para me produzir mesa e ou armário. E tenho 8 homens-hora de mão de obra para me produzir também mesa e armário. As quantidades, o que tem que ser definido, é as combinações que vão me passar. O que eu quero dizer com isso? Que eu posso produzir mesa, armário, ou só armário, e tenho lucros diferentes. E a busca do exercício, depois de nós finalizarmos as 6 combinações, é definirmos em qual combinação eu tenho maior lucro. Dando sequência aí, é o que nós vimos aí, daquele enunciado. Aqui está o diagrama todo construído, com seus recursos, com suas restrições, conforme enunciado o problema. Definimos as equações das restrições, a equação da madeira 2x1 mais 3x2 menor ou igual a 12. A equação da mão de obra 2x1 mais 1x2 menor ou igual a 8. Depois eu inseri as variáveis de folga, que é y1 e y2. y1 são sobras de madeira, y2 são sobras de mão de obra. E a equação do lucro é 4x1 mais 1x2. Aí, gente, eu fiz um resumo para vocês, só para entendermos o que nós estamos fazendo. Eu coloquei 4 passos sequenciais. O primeiro passo é o problema teórico, já é sabido por vocês. O segundo passo são as equações das restrições. Através do problema teórico e do diagrama, eu defino as minhas equações de restrições. O terceiro passo, inserir as variáveis de folga, porque as equações de restrições têm um sinal de menor ou igual. Quando eu vou inserir as variáveis de folga, insiro, automaticamente eu coloco o y1 e y2. Que isso quer dizer que eu igualo a todos os meus recursos. No caso aí, de madeira é igual a 12 e no caso de mão de obra é igual a 8. Quarto passo são as equações lineares que nós vamos resolver no próximo slide. São 6 combinações, elas são engessadas, sempre nós vamos trabalhar com essas 6 combinações em cada exercício. Ok? As equações das restrições tem aí, 2x1 mais 3x2 mais y igual a 12, que é da madeira. Coloquei para vocês lembrarem. 2x1 mais 1x2 mais y2 igual a 8 da mão de obra. E a equação do lucro é o lucro 4x1 mais 1x2. Se nós verificarmos e visualizarmos essas equações e restrições, eu tenho todos os conteúdos que são inerentes ao enunciado do exercício. Quando fala igual a 12, que eu só tenho 12 metros quadrados de madeira, y1 é o recurso que eu tenho de sobras de madeira, e 2x1 mais 3x2 é o que compete, o que é necessário para me produzir mesa e ou armário. E na equação da mão de obra, a mesma coisa. 2x1 mais 1x2 mais y2 igual a 8, eu já sei que 8 são 8 homens-horas de mão de obra que foi dado. y2 são as sobras de horas de mão de obra. 2x1 mais 1x2 é o que é necessário para mim fazer mesa ou armário. A equação do lucro, se eu verificar assim, lucro é igual a 4x1 mais 1x2, eu sei que a cada x1 que eu vendo, que é mesa, eu ganho R$4, x2 é armário. A cada armário que eu vendo, R$1. Então, o lucro é igual a 4x1 mais 1x2. Através dessas equações das restrições e equação do lucro, é suficiente para mim fazer as 6 combinações, independente do problema teórico das equações e restrições, conforme nós fizemos. O que eu quero dizer com isso? Eu posso pedir para vocês um exercício
dando só as equações das restrições e equação do lucro, e dali já vocês definirem através das combinações. Agora vamos, então, resolver as equações das restrições através das 6 combinações. Agora, propriamente, nós vamos entrar nas equações lineares. Então, só revisando aí, são 6 combinações fixas sempre que nós vamos trabalhar. Cada combinação traz o seu lucro. O lucro pode ser 0, o lucro pode ser 2, 5, 10, depende daquilo que você propõe a fazer. O exercício quer mostrar, através das 6 combinações, qual nós vamos obter o maior lucro, e dentro dessa combinação que nós vamos obter o maior lucro, quão de mesa e ou armário que eu vou produzir, e quão de madeira ou mão de obra que vai sobrar. Então, a primeira combinação fala assim, x1 é igual a 0 e x2 é igual a 0. O que quer dizer essa combinação? x1, vou só lembrar, é mesa. x2, armário. Se x1 é igual a 0, mesa é igual a 0, eu não quero produzir mesa. Se x2 é armário, x2 é igual a 0, então não quero produzir armário. Então, quando eu não produzo mesa e armário, o que acontece com os meus recursos? Então, eu coloquei a primeira combinação, x1 igual a 0, x2 igual a 0. y1 eu coloquei um ponto de interrogação, y2 eu coloquei outro ponto de interrogação. O que isso quer dizer? É quão vão sobrar os meus recursos. Eu pego as duas equações das restrições, a equação da madeira, a equação da mão de obra, que já é conhecido por nós, conforme enunciado os exercícios, nós já chegamos a essas duas equações de restrições. Por que é a equação da restrição? Porque ela me restringe. Está vendo aí madeira? Está vendo que a esquerda aí é igual a 12? Eu só tenho 12 metros quadrados de madeira. Na segunda equação aí, está vendo aí 2x1 mais 1x2 mais y2 igual a 8? É o que me dá o quê? 8 homens-horas de mão de obra, o que limita. Por isso que é equações das restrições. Eu vou fazer a substituição. Por exemplo, vou pegar lá na equação da madeira, lá, ó. 2x1, x1 é igual a 0? Se x1 é igual a 0, eu coloquei 2 vezes 0. 2x1 mais 3x2 mais y1 é igual a 12, equação da madeira. Eu estou trabalhando essa equação de substituição. 2 vezes 0, porque o x1 é 0. Mais 3 vezes 0. Por que vezes 0? Porque o x2 também é 0. Mais y1 é igual a 12. y1 vai ser igual a 12, porque 2 vezes 0 é 0, mais 3 vezes 0 é 0. Então, vai ficar 0 mais y1 igual a 12. Então, esse y igual a 12. O que é y1? Não são sobras de madeira? Sim. Se eu não produzo mesa e armário, vão sobrar toda a minha quantidade de madeira, ou seja, todos os meus 12 metros quadrados de madeira vão sobrar. A mesma situação eu faço aí para a segunda equação da restrição. Está vendo aí a equação de restrição da mão de obra? Não é 2x1? x1 não é mesa? Mesa não é 0? Lá em cima fala, ó, a primeira combinação x1 é igual a 0, x2 é igual a 0, então eu vou substituir. 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Mais y2 que é igual a 8, que é a minha mão de obra, né? A minha equação. Então, meu y2 vai ser igual a 8, porque 2 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 0, 0. Mais y2 igual a 8, e y2 vai ser igual a 8. O que é y2? Sobras de mão de obra. Se eu não produzo mesa ou armário, vai me sobrar toda a minha mão de obra. O que essa primeira combinação quer dizer? Eu não quero produzir mesa e não quero produzir armário. Se eu não produzo mesa nem armário, vão sobrar todos os meus recursos que foram dados. Meu recurso é 12 metros quadrados de madeira e 8 homens-horas de mão de obra. Olha a equação do lucro aí. A equação do lucro é L, que é igual a 4x1 mais 1x2. A cada mesa que eu vendo, eu ganho R$4. A cada armário que eu vendo, eu ganho R$1. Se eu não produzo mesa nem armário, meu lucro vai ser 0. Ou seja, lucro vai ser igual a 4 vezes 0, mais 1 vezes 0, que vai ser igual a 0. Agora, nós vamos para a segunda combinação. Só fazendo um resumo aí, primeira combinação, eu coloquei x1 e x2 é igual a 0. x1 é minha mesa, x2 é armário. Se eu não produzo mesa e armário, eu tenho lucro igual a 0, né? Conforme nós verificamos aí na primeira combinação. Meu lucro é igual a 0 e vão sobrar todos os meus recursos que foram colocados no enunciado do exercício. 12 metros quadrados de madeira e 8 homens hora de mão de obra. Essa foi a minha combinação.
Repito, as combinações são independentes. Vamos fazer a segunda combinação. Tudo agora é independente, agora zera tudo, vamos para a segunda combinação. A segunda combinação fala assim, x1 é igual a zero e y é igual a zero. O que eu quero dizer? x1 é mesa, eu não quero produzir mesa. y1 é igual a zero. O y1 são sobras de madeira, então eu quero que não tenha sobras de madeira. Eu quero produzir mesa com todo o recurso que eu tenho de madeira. Mas o que acontece em relação aos meus recursos, no caso de mão de obra? Se eu não quero produzir mesa, aí eu coloquei aí, ó, x2 igual a ponto de interrogação. Quantos armários que eu consigo fazer? Se eu vou utilizar toda a minha madeira, os 12 metros quadrados de madeira, igual a y igual a zero, quanto que vai sobrar de horas de mão de obra? Que é o y2 igual a ponto de interrogação. Então, recapitulando, eu não quero produzir mesa, nessa segunda combinação. Quero saber quantos armários que nós vamos fazer. Eu vou utilizar todos os meus recursos de madeira e quero saber quanto de mão de obra que vai sobrar. As equações das restrições são as mesmas, está vendo aí? Ó? 2x1 mais 3x2 mais y1 é igual a 12, é minha madeira. Eu repito, 2x1 mais 1x2 mais y2 é igual a 8, é minha equação da mão de obra. Mantenho as duas equações. Agora, eu vou fazer as substituições. Eu não tenho aí 2x1 mais 3x2 mais y1 é igual a 12? Pois é. Se eu falo que x1 é 0, meu y1 é 0, eu venho na equação e substituo. Olha lá, vai ficar 2 vezes 0 mais 3x2 mais y1 é 0, mais 0, que é igual a 12. Então, 2 vezes 0 é 0, mais 3x2 mais 0 é igual a 12, vai ficar 3x2 igual a 12. 3x2 é igual a 12, isso vai ficar x2 é igual a 12 dividido por 3. Então, x2 é igual a 4. Fiz a substituição normal. Só atenção, gente, que é muito comum a gente verificar alguns erros. Quando eu coloco 3x2 igual a 12, é 3 vezes x2. O x2 vai ser igual a 12 dividido por 3. Por 3 está multiplicando, vai passar dividindo. Diferentemente, se fosse 3 mais x2 igual a 12. Aí o 3 passaria lá com sinal negativo. Então, 3x2 é igual a 12, x2 é igual a 12 dividido por 3, x2 é igual a 4. x2 é o quê? Armário. Então, eu não quero fazer mesa, mas eu vou conseguir fazer 4 armários, utilizando todos os meus recursos de madeira. Quanto que sobra de mão de obra? Aí eu tenho que vir aqui na segunda equação da restrição, que é a equação da mão de obra, e verificar. A equação da mão de obra fala assim, ó, 2x1 mais 1x2 mais y2 é igual a 8. x1 não é igual a 0? Então vai ficar 2 vezes 0. Mais 1x2. x2 descobrimos que é igual a 4. Substituo. 1 vezes 4 mais y2 é igual a 8. Então, 4 mais y2 é igual a 8. y2 vai ser igual a 8 menos 4. 4 é positivo, vai passar para lá negativo. Então, o y2 vai ser igual a 4. Então, fazendo um resuminho aí. Eu não quero produzir mesa. Eu vou conseguir produzir 4 armários. Vou utilizar todos os meus recursos de madeira, que y1 é igual a 0. Quanto que me sobra de mão de obra? O exercício me falou aí, ó, y2 é igual a 4. Eu consigo fazer 4 mesas e vão me sobrar 4 horas de mão de obra. A equação do lucro, eu vou pegar a equação do lucro, ó, lucro é igual a 4x1 mais 1x2, que isso denota-se que lucro é igual a x1 é 0, 4 vezes 0, mais x2 não é 4, mais 1 vezes 4. 4 vezes 0 mais 1 vezes 4, o meu lucro é igual a R$4. Na segunda combinação, gente, eu não quero produzir mesa e quero utilizar todos os meus recursos de mão de obra. Na terceira, quarta, quinta e sexta combinações, isso vai acontecer de forma diferente. O meu lucro, eu não sei quanto que vai ser o meu lucro. Eu só sei que elas vão ser diferentes em termos a venda de mesa ou mesmo armário com lucro diferente. Então, nessa combinação, eu vou conseguir fazer 4 armários utilizando todas as minhas
madeiras, todos 12 metros quadrados de madeira. Não vou fazer mesa, conforme o exercício pediu, e vão sobrar o quê? 4 horas de mão de obra. Se eu faço 4 armários, se eu tenho uma margem de R$1 em cada armário, meu lucro vai ser de R$4. Nas próximas aulas, nós vamos fazer as próximas combinações, tá? E assim sucessivamente. Depois eu vou passar exercícios para vocês me entregarem, ok? Espero que vocês tenham gostado da aula, entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês, ok? Então tá bom, gente. Um abraço e fiquem com Deus.